gente, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Doido. E hoje eu tô aqui com a Aline Mazzoni, minha amigona, que veio conversar comigo. A gente vai bater um papo sobre as histórias mais absurdas e mais chocantes que aconteceram com a gente dentro da internação. Vem com a gente. Quer se apresentar, Aline? Oi, todo mundo. Sou a Aline, eu tenho 26 anos e eu conheço a Olivia já tem um tempinho. A gente se conheceu numa clínica de comunidade terapêutica particular. E a gente... Você passou o Natal lá? Natal, Ano Novo? Ano Novo e meu aniversário de 24 anos. Nossa, eu passei meu aniversário de 25. Horrível, né? Horrível. Pelo menos eles faziam bolo, né, no dia do aniversário. E era um bolo que você mesmo escolhia o sabor. É. Não era tão gostoso, mas... Ah, pra gente era festa, né? Qualquer coisinha. Eu lembro até que tinha umas horas, assim, que a gente tava, tipo, na piscina, num sábado, assim, um dia sem atividade, que a gente falava, nossa, achei que eu tava no sítio com as amigas. Só que aí a gente olhava em volta e, na verdade, via que a gente tava bem internado, bem preso, né, na verdade. Em alguns momentos dava até pra você esquecer. E eu acho que conforme foi passando o tempo, a gente meio que se acostumou a morar lá, né? Por muito tempo. Muito tempo. Me acostumei muito. Eu nem tinha planos de sair da clínica, né? Tipo, o meu plano era continuar lá internada pra sempre e depois ir pra uma moradia assistida. Só que aí eu fui esfaqueada, né, pela cozinheira da clínica. E aí já não era mais um lugar seguro pra eu ficar. Então, Nossa. Então esse argumento aí da segurança, porque sozinho a gente é perigoso, ele é bem falho, né, na verdade. Sim. Tipo, porque lá a gente corre riscos, lá tem os perigos lá de dentro, né? E não são poucos os casos de violências, de violações de direitos humanos. E aí eu queria... Mortes. E aí eu queria que você me contasse, assim, alguma coisa muito absurda que aconteceu com você dentro da clínica, de alguma clínica. Bom, eu já sofri violência e agressão física. Por parte de algum interno ou da... Por parte de interno. Uhum. Teve 2 internas, no caso, né? Uhum. Jamais não vou citar nomes, enfim. Uhum. O que aconteceu? Tiveram algum momento de fúria e descontrole, me agrediram e eu não... Nem revidei no caso. Deveria, mas não revidei no caso porque se eu fizesse isso eu ia perder o direito às minhas saídas pra ver minha família. Uhum. Então não valia a pena. Uhum. Daí, tipo, eles distanciavam uma pessoa da outra, não queriam nem saber da história, o contexto, né? E só. Eu lembro que teve uma que eu ia fazer, uma ressocialização, né? Que eu fui agredida pela menina e meu pai já estava chegando. No mesmo horário que a menina me agrediu, foi o horário que meu pai chegou. Daí eu fui levada lá pra recepção, vi meu pai e tal, né? Daí eu louca pra contar pra ele, né? Tipo, tinha uma pessoa que trabalhava lá na clínica, né? Que ia fazer a recepção entre mim e meu pai e tal. Uhum. E daí eu olhei pra ela e falei assim, você já contou pra ele o que acabou de acontecer? Aí ela falou assim, sim, Aline, já contei, não tem problema, já falei e tal. Daí eu falei assim, mas é um absurdo, né, e tal. Daí ela falou assim, também você foi mexer com a fulana de tal, você sabe que ela é louca. E é tudo louco lá, né? Só tem louco. Como se eu não fosse louca. Exatamente, como se você não fosse louco. Como se ela própria, né, não fosse também. E na frente do meu pai, assim, tipo, na hora ninguém caiu a ficha, mas a minha ficha caiu, entendeu? Do absurdo que ela tava falando. Uhum. Já tiveram alguns absurdos um pouco maiores, assim, tipo, teve um hospital psiquiátrico que eu fiquei internada e eu violei uma regra lá, X, e eles me tiraram do convívio comum e me levaram para um outro bloco. Era tipo bloco de punição, né? E as pessoas com mais dificuldades de serem assistidas ficavam lá sem a menor separação de CID.
E foi um absurdo, eles me levaram, tipo, como se estivesse me levando à força pra uma cadeia mesmo, sabe? Foi horrível, assim, nossa, eu tava desesperada em ir pra lá. E aí o pessoal falou assim, você só vai ficar aqui 24 horas, não se preocupa. Uma punição, né? E eu fiquei 7 dias. A comida de lá era diferente, tudo de lá era diferente, cigarro só a cada 1 hora. E eu precisava tomar todos os necessários possíveis para conseguir dormir devido ao meu nível de ansiedade. E eu tomei injeções todos os dias, tipo Aldol com Fernegan. Contra a sua vontade. Não, isso não foi contra a minha vontade. Eu chegava a pedir isso porque eu necessitava dormir. Eu necessitava dormir, eu precisava dormir. Era o meu único momento de escapar um pouco daquilo. E daí eu fiquei com várias dores nos glúteos e tal. Por muito tempo eu fiquei andando assim, mancando. E desenvolvi uma depressão bem grave ali. Porque era um lugar terrível, nossa. Era tudo cheio de grade, assim. E quando eu saí de lá eu tava com problemas, eu tava me alimentando quase nada. Tava pálida, cheia de olheiras e em depressão. Como é que você chegou na clínica? Porque pra mim eu fui direto pra esse quarto de observação, né? Porque eu tava rebelde, né? Vamos dizer assim. Eu era contrária, né, à minha internação. Então eu reagi, né? Enfim, aí eu fui levada à força pela remoção, colocada na ambulância, amarrada na ambulância. Depois dormi amarrada lá 3 dias, lá no quartinho de observação, que você conhece. Que também era o mesmo esquema, né? Grades, portas fechadas, horário pra tudo. E, enfim, você quase não saía de lá, né? Só saía pra fumar um cigarro ali na portinha de fora, mas não podia andar por nenhum lugar, né? Todas as minhas internações fui eu que pedi. Sério? Eu fui por vontade própria, foram voluntárias. Mas eu sempre me ferrava depois, né? Porque quem ficava responsável por assinar minha internação era o meu pai. E aí quando o corpo clínico queria, eles não me deixavam sair. Então, não existe muito isso, né, de voluntário, internação voluntária. Porque a voluntária, acho que a voluntária ela só diz respeito, tipo, do momento que você chega em como você vai ser recebido, né? Tipo, se eles vão ter que te amarrar e te bater e te dar chave de braço, ou se você vai tranquilo para um quartinho ali, né? Mas em relação a isso de sair, teve até uma mulher que ficou internada com a gente, a S, que ela era voluntária. Mas você lembra que toda vez ela pedia para chamar o Uber, que ela ia embora, e nunca deixavam, ficavam enrolando ela, não, mais 24 horas, não, porque não tem que avisar com antecedência. Aí ligavam pra mãe dela, a mãe dela nem era responsável, tinha nada a ver com a clínica. E aí davam um jeito de tornar essa interação involuntária, né? Então, eu lembro que, tipo, na minha internação voluntária, foi voluntária assim, justamente porque eu sabia que eu ia ser internada de um jeito ou de outro. Então, era mais uma escolha de se eu queria ser agredida antes disso, ou se eu podia, enfim... Sabe uma coisa que é interessante? Não passou muito tempo, mas hoje eu tenho certeza de que internação é um bagulho muito errado. Hoje eu tenho. Só que até esse tempo que eu permaneci internada, tipo, mês passado foi a minha última internação, a 4ª internação, eu pensava assim, nossa, deve ser o único jeito, entendeu? Então eu ia, mas não tinha essa consciência que eu tenho hoje, acesso a essas informações que me poderiam dizer naquela época que eu tava fazendo uma escolha decente, uma escolha certa. Hoje, por exemplo, eu já sou totalmente contra a minha qualquer internação. Mesmo quando eu tive minha última recaída, eu consegui trocar ideia com a minha família. Falei, não, internação não. Porque eu acho que é uma experiência que tipo, a gente não sabe o quão grave é até a gente passar por ela, né? E pra mim foi meio assim também, tipo,
Depois de muito tempo recaindo e muito mal na vida aqui fora, a minha psiquiatra cogitou a possibilidade, né, ela sugeriu uma internação. E você? Aí eu comecei a chorar desesperadamente, falei não, tipo, pra mim não existe possibilidade, entendeu? Não existe a possibilidade de passar por mais uma internação. Porque eu não sei se eu vou sair viva, eu não sei quando eu vou sair, eu não sei como é que vai, sabe? Mas eu sei que vai arregaçar minha vida se eu for internada de novo. Então eu recaí mais uma vez depois disso. E aí eu falei, nossa, não, chega, porque assim, justamente porque. Então serve de motivação pra até parar de usar substância, né? Que tipo, depois de ter passado por algumas internações negativas, né? Só negativas, perceber que comecei a pensar, bom, quais que eram as possibilidades? Ou eu tentar fora, ou eu ser internada, perder um tempão, pelo menos uns 5 meses da minha vida lá parada, voltar, ficar em depressão, ficar na cama, e aí ficar decidindo se eu quero usar ou não, porque lá dentro a gente não tem escolha, né, de parar pra pensar se você quer usar ou não. É tipo, você não vai usar e ponto final. Sim. Tanto que nem pode falar nome de droga dentro da clínica, né? Exatamente. Então foi muito por aí, tipo, de eu ver que eu não aguentava mais uma internação. E aí eu falei, então, bom, se eu não aguento mais internação, então também não dá mais pra aguentar a substância. E acho que é bacana até a gente mencionar aqui nesse podcast que a gente tem uma história muito parecida. Muito parecida. A gente Muito tem uma parecida. história muito parecida, cara. A gente tem adicção com a mesma droga, com a mesma substância. A gente passou por um período da vida de fazer loucuras por conta disso. Nós fomos até o chão do poço. Nós temos o mesmo diagnóstico, né? O mesmo transtorno. E amiga, você já se mutilava antes de entrar na clínica? Sim. Já? Sim. Desde quando? Nossa, que pergunta agora. Desde quando? Eu acho que desde os meus 16 anos. Nossa. Porque eu só descobri a automutilação dentro da clínica. Porque me falaram que eu era borderline e a única coisa que eu sabia sobre borderline é que se cortava. E aí, num momento de desespero, foi assim, muito no impulso, mas foi sabendo assim, tipo, tentando me encaixar em algum lugar, sabe? Bom, então já que eu sou borderline, já que ninguém tá ouvindo minha voz aqui, que foi no momento de visita da minha mãe, tem toda aquela manipulação, né, da família, de trás da sua primeira visita, falando que você vai estar assim, que você vai estar assado, que você tá agindo assim por causa de abstinência, que não é para levar em consideração, que a gente vai mentir, um monte de coisa, né, que falam para nossa família. Então minha mãe me recebeu assim de braços cruzados, exatamente, e tipo fazendo não com a cabeça, assim, tipo, não, nem vem, não vou te tirar daqui. E aí eu tentando explicar pra ela, tipo, pedindo socorro, Chorando. chorando muito, muito. E aí eu me mutilei na frente dela, que era pra ela... Nossa, na frente Na dela? frente dela. Que foi pra eu tentar transmitir pra ela, tipo, sabe, pra ela entender a gravidade do Qual negócio. foi a reação dela? Não vi, porque daí eu entrei meio em estado de choque, e aí já me seguraram, me levaram pro quartinho de observação. E eu fiquei lá uma semana também, tipo, Entendi. recebi uma visita de psicólogo, e aquela visita ainda, né, de um psicólogo que eu nem tinha escolhido, que eu já tinha falado que eu não queria que ela fosse minha terapeuta, mas que acabei ficando com ela. Então eu fiquei lá, fiquei uns 7 dias lá. Extremamente manicomial. Extremamente manicomial. Extremamente manicomial. E outra coisa que a gente tava falando é que minha vida mudou completamente, assim. Antes e depois da internação são vidas diferentes, assim. É tipo antes de Cristo e depois de Cristo. O que aconteceu antes da internação, quem eu era, e o que aconteceu depois da minha primeira internação, assim que eu pisei dentro da internação. Antes Outra mesmo, vida. pra entrar até nisso, antes de entrar nisso, na real, teve um outro absurdo que aconteceu comigo. Aconteceu quando eu tava no lugar que eu fiquei internada há 7 meses. E logo no início, assim, eu tive uma síndrome de abstinência, né, uma crise. E aí, mano, me deram Gardenal. Só que era pra me dar Gardenal, tipo, por um mês só, tal. E eu andava em círculos, as meninas precisavam me ajudar trazendo a bandeja do meu café, que eu derrubava tudo.
Eu urinei na cama por uma semana. Lá era bem comum, né? Porque eu tive incontinência urinária e, nossa, eu andava em círculos assim. Minha coordenação motora foi pra casa do cacete. E depois de 3 meses, meu pai havia falado pra parar com o Gardenal no primeiro mês. Descobrimos que depois de 3 meses o psiquiatra ainda estava me receitando Gardenal, eu ainda estava tomando Gardenal. Nossa, meu pai ficou puto, mas foi só isso, ele não teve nada que ele pudesse fazer, eu já tava cagada. Na clínica que a gente ficou juntos, eu tava tomando 80 gotas de Rivotril por dia. Receitada também pelo psiquiatra. 80 gotas. É muito, muito, muito. Eu vi que essa dose é recomendada para casos de bipolaridade em que a pessoa tá em mania. Eu não tava em mania. Tava deprimida, né? Tipo... Então é claro que eu tava ansiosa. Eu acordava ansiosa e já tomava 40 gotas de Rivotril e mais 40 à noite pra dormir. Nossa. Eu tenho uma amiga que falou que ela me encontrou, eu nem lembro disso, mas ela falou que a gente se viu, assim, numa dessas pessoas que eu tive, que eu tava meio em casa, meio na clínica. E ela falou que eu, com essas 80 gotas de Rivotril, era uma pessoa que ela parou de considerar, tipo, uma pessoa sã, assim. Ela pensou, bom, a Olivinha agora enlouqueceu mesmo, já era, assim, achou que ela nunca mais Mais volta. achou que eu nunca mais ia voltar. Mas aí, à medida que eu fui tirando o Rivotril, ela foi percebendo que, na verdade, eu era outra pessoa por causa do remédio, né? Eu cheguei a bater o carro 2 vezes em um percurso de 15 minutos, sendo que eu nunca tinha batido o carro antes. E aí que eu parei de dirigir também, porque eu fiquei morrendo de medo, né? E aí também me proibiram de dirigir por conta dessas tantas gotas de Rivotril. Nós duas fomos proibidas de dirigir também. Também tem essa coincidência entre nós. E tem uma coisa assim que dirigir pra mim sempre foi muito uma representação de autonomia, né? Nossa, tipo, pra mim também. de Uma liberdade total. É muito gostoso. Liberdade e autonomia. Tipo, eu vou pra onde eu quiser, sabe? Com quem eu quiser, no a horário hora que eu quiser. Ah! E aí eu acho que até hoje eu não consigo, eu dirigi poucas vezes depois disso, mas morrendo de medo, assim. Eu acho que por eu não ter recuperado a confiança na minha autonomia ainda 100%, sabe? Porque, nossa, às vezes quando me confiam com o carro eu fico, nossa, mas essa pessoa não sabe da minha história. Como assim ela tá me dando a chave do carro dela, sabe? Assim, uma coisa meio traumatizada mesmo, né? Porque na real a gente sabe dirigir. Sim. A gente é capaz de dirigir. E muito bem. E muito bem. Só que tiraram essa autonomia da gente e ninguém devolve, né? Eles tiram, mas não tem uma hora que eles devolvem essa autonomia e falam, pronto, agora você está desinternada para sempre, né? Porque tem um medo, assim, tipo, eu não quero de jeito nenhum ser internada mais uma vez. Mas existe a possibilidade, eu sei que existe. É só eu recair, é só eu entrar numa depressão profunda, é só eu parar de trabalhar de novo. Enfim, é só eu ser taxada de louca de novo que eu sei que isso pode acontecer, né? Sim. Então eu meio que vivo minha vida pelo medo, assim. Tipo, faço as coisas para não ser internada, sabe? Pra mostrar que eu sou uma pessoa funcional, que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou uma pessoa competente e que podem meio que para apagar essa história, né? Tipo, eu era louca, agora não sou mais, mas enfim, eu acho que eu sempre vou ser louca, né? E nem sei se isso é uma coisa que eu quero me livrar, tipo, porque Mano, é algo que a gente se tornou e faz parte de nós. é, De forma intrínseca. sim. E dá pra ser louco funcional, e pode ser louco do bem, e pode ser louco alegre, pode ser louco no amor, não só para as coisas negativas que eu tava acostumada, né? Um troço que é louco em mim é que nem sempre, tipo, eu ainda hoje em dia eu tô questionando se será realmente que eu tenho esse CID, né, do transtorno borderline. Aí estão os períodos da minha vida que eu fico assim, faço tudo certinho, aí de repente eu vou lá e vral, vem um novo sintoma, mas mesmo assim eu me questiono, acho que isso é um pensamento, uma coisa muito louca. Mas eu acho que,
tipo, pra mim o diagnóstico ele serviu pra uma coisa, que era encontrar um tratamento adequado Sim. e me orientar, tipo, e também de ver, pra mim não tem só essa conotação negativa, sabe? De tipo, eu sou esse CID, agora é isso, ponto final, então eu vou me cortar, então eu vou ter crises. É mais uma coisa de tipo, olha, pessoas que são meio parecidas com você também têm esses problemas. Aí tem algumas habilidades que dá pra usar, que ajudam, sabe? Tipo, acho que ajuda na parte do tratamento, assim. Mas eu tenho dificuldade de me enxergar fora do CID também. De tipo. Ah, porque eu assumi meio que como a minha personalidade, né? Uhum. Tipo, eu sou a Olivia Borderline dependente química. Então eu vou ser isso pra sempre, porque essa foi a identidade que me foi dada, né? Quando eu cheguei lá na clínica, que a gente ficou, tinha uma das internas, a que tava lá há mais de um ano e um mês. E a gente também escreve. A gente também escreve. Que ela chegou e me recebeu assim: Oi, meu nome é Tananã. Meu CID é borderline e o seu? Tipo, sabe, nesse negócio Sabe o que é? É aquele carimbinho que colocavam nos, nos nos bois. judeus. Ah, nos judeus é isso. É isso. Isso me lembra muito. É um pensamento louco também, É isso, é certo? isso. Aquela numeração que os nazistas colocavam nos judeus. Uhum. Eu tenho a minha, você tem a sua. Sim, é isso. Mas é isso, né? E eu acho que tem uma parte dessa experiência que é tipo da gente comemorar que a gente tá viva, sabe? Porque a gente passou, não foi por pouca violência, não, foi por muita, e por muito descaso, e por muito descuido, e a gente saiu, né? Então, só o fato de ter saído viva, acho que já é uma grande vitória, infelizmente. E a gente continua viva. E a gente continua vivo. Porque o que eu sei, o que a gente sabe de pessoas que saíram da clínica que a gente ficou internada e se mataram, Uhum. Muito comum. não é pouco não. Muito comum. Muito, muito, muito comum. Não é pouco não. Chegou a morrer um interno enquanto eu tava dentro, né, da internação lá com ele. Ele tinha chegado, só que as histórias são muito obscuras, né? Uhum. Ninguém sabe explicar direito por quê. E aí é uma coisa que é meio proibida de ser falada. Exatamente. E aí É um protocolo, é um protocolo. sigilo É um absoluto. protocolo. Então, até teve, agora que eu tô lembrando, teve outro caso semelhante que depois a gente descobriu que foi suicídio, mas que a clínica ocultava tudo, né? Tipo, Sim. ah, é um acidente, ah, sei lá, aconteceu. Foi da G? Não, Não. mas da G também, né? Da G E eu também. tive uma experiência sobrenatural com a G, você ficou sabendo? Não. Pois é. A gente tava fazendo oração lá da manhã. Ela já tinha saído da clínica. A gente tava fazendo lá a oração da manhã. Daí, segurando as mãos, assim, no que eu abri os olhos, eu olhei. Vi ela, assim, de pé, com a cabeça assim, ó, vestida de branco. Muito rápido, assim, ó. Pá, sumiu. Eu falei pras meninas, falei, gente, eu vi a fulana assim, assim. Todo mundo assustado. 7 dias depois a gente recebeu a notícia de que ela havia se suicidado. Infelizmente a gente convive com essas histórias que são muito tristes, né? E eu até, assim, eu me distanciei muito dos meus amigos de internação, porque teve uma parte de mim que teve que se distanciar dessa identificação, sabe? Então, porque eu tava um pouco cansada, assim, tipo, notícias que a gente recebia lá dentro ou das nossas conversas, assim, eram sempre muito tristes, tipo, não sei quem teve uma crise, tentou suicídio, não sei quem recaiu, não sei quem brigou, quem engoliu engoliu pilha, parafuso, pilha. parafuso, Cada prego, semana, prego, cada semana era uma, né, que engolia o prego. pilha. Pilha. Nossa, é verdade, teve um surto. Teve o surto da Teve pilha. um surto. Surto do prego. Do prego. Teve o surto do Gente, que absurdo. Teve um surto do prego. E aí, depois da segunda, já nem levavam mais pra nenhum lugar pra fazer exame, porque já falaram, bom, não morreu uma, não vai morrer mais ninguém. Surto de histeria coletiva de Sim. engolir prego. Porque era uma tentativa de sair pra ver a família, né? Eu lembro que a
a primeira menina que fez isso saiu pra encontrar a família e conseguir conversar com a família no hospital. Você não tem ideia. Teve um período que eu tava já internada, acho que uns 4 ou 5 meses, eu tava surtada total. Eu tava disposta a quebrar meu braço, me cortar todinha, pra eles me levarem pra um hospital muito foda, muito distante, chamar minha família pra ver eles. Uhum. Foi por muito pouco que eu não fiz isso, mas foi uma insanidade que comia minha mente o tempo todo. Uhum. É porque lá dentro é muito comum também a gente ter essas ideias absurdas, né? Porque é com isso que a gente convive, então meio que vira isso, assim, né? A nossa referência. E Eu as lembro- energias que nos influenciam também. É, enfim, a forma como funciona lá dentro é baseado na violência, né? É baseado na agressão. E eu lembro que tanto quando eu machuquei meu pé, demoraram uns 4 dias pra me levar no médico, pra fazer exame e tal. Porque eu não tava conseguindo colocar sapato, nem andar. Então era claro que eu precisava ir no médico, né? Não é óbvio. Óbvio. Só que aí o que aconteceu? O psiquiatra chegou no dia seguinte, aquele psiquiatra. Aquele Aquele bendito psiquiatra. Chegou, Vamos chamá-lo falou, de... coloca seu pé aqui. Vamos chamá-lo de Paulo Coelho. Falou com ele. Porque ele parece muito. Parece, Né? parece. O Paulo Coelho. O Paulo Coelho, ele pegou, olhou meu pé, deu uma cutucadinha assim com a caneta e falou, não, tá bom. E aí me deu uma injeção de anti-inflamatório. E eu só consegui ir pro médico porque a minha mãe, ela ficava... Isso foi um ponto muito positivo nas minhas internações. Eu tinha uma família muito presente. Então minha mãe ligava todo dia para saber como eu tava. Então aí numa dessas conversas com algum funcionário falou, ah, ela machucou o pé porque ficou agressiva, enfim. Aí todo aquele papinho. Minha família também esteve muito presente. Isso é uma sorte nossa, porque É. muita gente que é abandonada mesmo lá dentro, E olha né? que ela foi muito manipulada, hein? A minha também, a minha também. Mas sempre presente, sempre presente. Sempre presente. Graças a Deus, né? Nossa, é um privilégio nosso. Um privilégio. Porque era um grande medo meu, assim, ficar lá pra sempre, tipo... Porque encontrava, né, aquelas figuras tipo a E, Nossa, que viviam vidas ali, e você vê que a pessoa se acostumou com aquela rotina, e que a vida pra ela é isso mesmo, é e a acordar... vida dela acabou ali, né? Acabou ali. Praticamente. Acabou ali. Ninguém vai tirar mais de lá. É aquela rotina, acordou, fumou o primeiro cigarro permitido no dia, depois que destrancarem as grades, né, porque tem as Sim, grades as dos grades. quartos. E nossa, você vê, a gente ficou, mano, eu fiquei 7 meses lá, eu pude ver com o passar do tempo que essa pessoa que a gente tá falando é uma pessoa de terceira idade que tava lá já há 3 anos, né? Uhum. Conforme o tempo ia passando, ela ia ficando demente de estar ali. Uhum. Aquilo tava causando demência nela, de tão ruim, É. tão ruim que faz. Eu acho Pro corpo, pra alma. Eu acho que eu nem era muito louca, assim, antes de ser internada, na verdade. Acho que eu fiquei louca dentro da clínica mesmo. Tipo, antes eu tinha minhas questões, eu tinha ali, né, alguns problemas para serem trabalhados, mas eu enlouqueci mesmo dentro da clínica. É Eu uma enlouqueci. experiência de sobrevivência É uma experiência de sobrevivência, totalmente. Totalmente. a longo prazo. E a luta é continuar fora, né? Sim. Você sente, assim, essa pressão para não ser internada de novo ou é uma coisa que você já se acostumou? Acho que esse é um medo meu maior do que para qualquer outra pessoa que me ame. Pra mim consegue ser maior, porque eu tenho pesadelos. Hoje mesmo, cara, eu sonhei. Olha isso, que louco. Sonhei, hein, agora, antes de acordar. Que era 23h59 do dia 24 de dezembro. Tava esperando virar pra dar meia-noite e eu tava presa na clínica, Nossa. esperando meu pai chegar. Nossa. Só podia dar meia-noite a hora que eu visse meu pai, tá ligado? Porque, Natal. nossa, e foi. Assim, eu continuo tendo muitos pesadelos de que eu tô internada na clínica ainda. Eu tenho uns déjà vu, meio flashback, uma mistura assim. Sempre, às vezes, eu olho pra um canto aqui que lembra a clínica. Uhum. Uma escada lembra a clínica, parece que eu tô lá dentro ainda. E esses pesadelos é sempre recorrente a voltar pra clínica, então acaba sendo um medo meu bem constante. E
inconsciente e consciente. Quando o consciente já racionalizou e tá tudo bem, o inconsciente faz questão de me lembrar. Eu acho que eu até parei de lembrar um pouco os meus sonhos, porque era muito, ou era com substância, ou era com clínica, ou era com os dois. Na maior parte do tempo era os dois. Era eu e meu amigo tentando encontrar algum lugar seguro para usar droga. E aí, ao invés de encontrar o lugar seguro, a gente, sei lá, encontrava a polícia. E aí, sei lá, enfim, problemas com a polícia. E aí chamavam família, aí problemas com a família. E aí, do nada, cada um internado no seu canto, assim. Então acho que esse sonho era tão recorrente que eu até parei de lembrar, assim. Por isso que eu tenho até um pouco de dificuldade hoje de lembrar do sonho, porque eu cansei. Eu tenho esse sonho com esse amigo específico desde a minha primeira internação. Desde acho que do primeiro mês. Eu lembro de ter escrevido uma carta pra ele. Falei, ó, sonhei com você, que foi assim, assim, assim. Só que aí eu cansei, porque esse sonho se repetiu muitas vezes. Então eu acabei nem mandando essa carta pra ele, eu ainda vou mandar. E comigo, eu tenho tipo um apagão, assim, de um período que eu estive internada. Que era pra eu me lembrar, assim, de tudo. Não, existe um período da minha internação que se trata do início, em que eu não lembro das coisas. Eu simplesmente não lembro como passou 2 meses, por exemplo, como passou um mês. Eu sei que foi doloroso dia por dia, eu sei disso, mas eu não me lembro. É um apagão que eu tenho. Então, acho que foi por isso que eu comecei a escrever muito nos diários, porque eu tinha medo de esquecer e eu sabia que o que estava acontecendo ali era muito grave. E aí eu precisava anotar de qualquer jeito, até que chegou o momento que 2 vezes, né, meu diário foi confiscado. Nas Sério? 2 clínicas diferentes, na que a gente ficou juntas, porque eu presenciei aquela agressão gravíssima de um funcionário contra uma interna, que só eu e a E vimos, e a palavra da E, enfim, nunca era levada em consideração. Não me lembro desse. Nossa, a gente organizou, a gente pediu afastamento do funcionário, a gente pediu reunião. Foi agressão física? Agressão física gravíssima. De quem? Com quem? Eu não lembro o nome do funcionário. Ah, lembro sim. Nossa, Z. isso. Ah, Do Z com a AJ. Foi muito terrível, assim. Ela gritou com ele, né? Tipo, xingou, assim, falou palavrão. E aí ele pegou e começou a meio que escoltar ela, assim. Só que... Enfim, não sei quais... Não lembro agora quais eram as palavras exatamente, mas ele pegou e reagiu e deu uma chave de braço nela. nossa. E aí empurrou ela no puff, só que na hora que foi empurrar no puff, bateu com a cabeça dela no extintor. Ah, sim. Você lembra disso? Lembrei agora. Só que pouquíssimas pessoas viram, só vieram depois que ela começou a gritar, que ouviram os barulhos e tal. E aí a gente se organizou, chamou a galera da equipe pra conversar sobre isso e eles já foram todos armados até os dentes, né, pra conversar com a gente. E aí a gente percebeu que eles não iam afastar o funcionário, que eles iam negar que isso tivesse acontecido de ququalquer forma. Isso leva até o confisco do teu diário. Então, e aí eu fiquei, a Jota ficou no quartinho de observação porque tava muito rebelde, né, aparentemente. Não era ela que tinha sido agredida, né, ela tava muito rebelde. Aí a gente ficava se comunicando por uma funcionária da cozinha que levava bandeja pra ela do almoço, depois voltava. E com um bilhetinho, assim. Que brother. Muito. E aí a Jota me passou o número do telefone da mãe dela, porque eu ia sair de Ressô. Ah, sim. E ia ligar pra ela e falar, olha, sua filha foi realmente agredida. E outra coisa, a gente não podia de jeito nenhum trocar telefones. Eles revistavam até embaixo da palmilha do tênis. Uma vez eu fiz isso, pegaram vários números lá. Cara, a gente não podia trocar contato Facebook, com as pessoas. Instagram, nada. E depois a psicóloga me adicionou no Facebook, né? Ah, que absurdo. Tipo, se não fosse por isso, a gente não estaria aqui agora, cara. Mas é isso, você acha que eles gostariam que a gente estivesse conversando assim agora, gravando? E falando pras pessoas ainda que isso aconteceu? Exatamente. Então, e aí foi que confiscaram meu diário, porque não sei como, mas descobrem, né? Porque tem guardinha em toda esquina lá. E eles descobrem e descobriram que eu tava com o número, rabiscaram todo o meu diário
E aí a minha psicóloga virou e falou, bom, você tá sempre violando as regras e você não sofre nenhuma punição. Então a sua punição vai ser ficar sem diário até o final da sua internação. Nossa, gritei muito, horrores, assim, horrores. E aí minha mãe, e claro, né, manipularam toda uma situação pra minha mãe achar que eu era louca também, que eu tava inventando, pra minha mãe me ver gritando daquele jeito. E aí, saindo, tipo, no caminho, assim, que a gente tava saindo de Ressô, minha mãe foi me buscar, eu contei pra ela o que tinha acontecido. Aí ela começou a entender que talvez fosse grave mesmo o negócio, sabe? Que talvez eu não tivesse mentido. Porque como é que eu ia inventar uma história tão elaborada de uma agressão, assim, pra me Exatamente. divertir? Pra quê? Qual é o sentido disso, sabe? É, Mas aí acabou que eu não consegui mesmo, porque riscaram o telefone, enfim. E ficou por isso mesmo, né? é isso. E contaram pra família dela que ela tinha brigado, né? Que ela que tinha provocado a briga. E não contaram, nunca contam os detalhes, né, pra família. Né? Não, jamais. E parece que a mãe dela falou assim, ah, não, eu conheço a filha que eu tenho. Também porque tava acostumada com a filha sempre internada, né? Ai, amiga, que bom falar com você agora fora de clínica. Muito bom mesmo. Muito bom. Depois desligando aqui a gente vai fofocar, falar os nomes, todos os nomes que a gente não pôde falar aqui. Sim. Muito bom. Nossa. Ganhei uma grande amiga na internação. Sim. Também não foi de todo ruim. A gente tem que, né, tirar alguma coisa boa das internações. Tem que tirar. E é bom a gente se ver e a gente se vê bem agora, porque mesmo fora a gente passou por apuros também, porque faz parte da nossa vida, né? Muitas vezes eu lembro de você tá na merda e me ligar e eu tô na merda e te ligar, tipo, socorro, Socorro, urgente, urgente, eu urgente. tô querendo usar, ou então arranja pra mim. Nunca deu certo, graças a Deus, né? Ai, meu Deus. Estamos as duas aqui no meio do mato, limpas, Na felizes, roça. na roça. Outra vida, né? Nossa, demais. Muito Mas bom. a gente continua na correria. Eu sinto que é uma batalha para todo dia, assim, tipo... É um leão por dia. É um leão por dia. É um leãozinho por dia. Se você não mata o leão do dia, no dia seguinte vai ser 2. E aí fica mais complicado. É uma batalha, assim. É uma batalha, todo dia. Por isso que eu acho que eu me sinto tão cansada às vezes, sabe? Me dá uma exaustão outro dia que eu dormi 15 horas de um dia pro outro. Nossa. Direto, sem remédio, sem nada. Só dormia, assim. De exaustão disso, eu acho que eu fico muito nessa tentativa de provar que eu sou uma pessoa normal. Não que eu sou uma pessoa normal, mas que eu sou louca e posso funcionar como uma pessoa normal. E aí vai lá e tem burnout, né? Nossa, sim. Mas é isso, amiga. Muito bom conversar com você. Digo mesmo. Espero que esse papo chegue em outras pessoas que já estiveram internadas. Com certeza. Que possam se sentir abraçadas, acolhidas. Sim. E é isso. Seguimos aqui matando o nosso leãozinho por dia, gente. Tchau. Tchau!